Estamos iniciando agora a aula 7, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o nosso papel mediante o viver e o morrer dentro da unidade hospitalar. Os objetivos dessa aula são entender a história da medicina e da psicologia, então a gente vai traçar um histórico para entender essa questão da morte, entender a importância do apoio psicológico mediante o morrer e identificar os diferentes sentimentos que são vividos aí pelo paciente terminal. O conceito de saúde e doença se modificou ao longo da história, o que também gerou mudança nas diferentes formas de olhar o indivíduo. A ideia que se tem hoje é do homem enquanto um ser biopsicossocial, e sobre esse olhar que deve se pautar toda intervenção, seja ela médica ou psicológica. Então a gente tem aí um novo conceito de saúde. A gente já viu o conceito, de acordo com a OMS, que a saúde é um bem-estar físico, psíquico, né, social, mental. Então é uma ligação de todas essas coisas. Então a partir disso que a gente também tem que pensar o processo de adoecimento, né, a busca por essa saúde, entendendo que ela tem a ver com outros aspectos que não só a doença, a patologia em si. O olhar e a escuta ao paciente favorece a sua inserção no seu processo de cura, já que se entende que não basta a disponibilidade da equipe de saúde quando o paciente não mais deseja pela vida. Lidar com a morte iminente não é tarefa fácil, nem para o paciente, nem para a equipe, e é nesse sentido que a psicologia pode contribuir com seu olhar e sua escuta, tanto para o paciente quanto para os seus cuidadores, facilitando esse processo que por si só se configura tão doloroso. Então, acho que um aspecto importante da gente começar a pensar é que o estudante de medicina, é por isso que a gente já fala muito da história da medicina, quem escolhe fazer medicina para a cura, para salvar vidas. Ele não aprende na faculdade como lidar com a morte, embora seja um questionamento que a gente começa a fazer dessa possibilidade. Então, na verdade, a gente não está bem preparado para lidar com a morte. Então, a equipe de saúde não vai estar dando conta, o próprio paciente, a sua família. Então, enquanto profissional, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse processo, e quem vai atuar com o paciente terminal, com cuidados paliativos, deve ter uma preparação para isso, deve ter uma formação mais especializada nesse sentido. Não é qualquer profissional que vai conseguir dar conta de lidar com o paciente em fase terminal, justamente por essa dificuldade em lidar com a questão da morte. Então, a gente tem que estar atento, enquanto profissional de psicologia, para dar esse suporte em relação a essas situações. Bom, vamos começar então aí com o histórico da medicina e da própria psicologia. Para falar sobre a questão relacionada à doença e à morte, na atualidade, é interessante entender como esses conceitos perpassaram a nossa história até chegarmos ao entendimento atual da saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial, conforme nos aponta a Organização Mundial de Saúde. Então, como que a gente chegou a esse conceito hoje de saúde? A gente viu um pouquinho sobre isso em aulas anteriores, em que a gente já discutia a questão da dualidade entre mente e corpo, e hoje a gente não tem mais essa visão dualista. Hoje a gente trabalha com a ideia da visão holística, da visão como um todo, e isso foi perpassando a própria história da medicina. Foi se vendo que, na verdade, o clínico ele não estava dando conta de tudo, e aí a gente inseriu as especialidades médicas e ainda assim não estava conseguindo dar conta de tudo, para se conseguir perceber a relação, então, que começa a existir entre o corpo e a mente. A gente comentou já em aulas anteriores que o próprio Hipócrates, que é o pai, é considerado o pai da medicina, já trazia a ideia dessa visão integrada do sujeito. Isso foi se perdendo ao longo da história e agora isso é retomado, e isso está dentro dessa ideia da própria Organização Mundial de Saúde, que traz para a gente o conceito de saúde como bem-estar biopsicossocial. E agora eles estão querendo incluir aí o item espiritual dentro dessa possibilidade, fazendo a gente discutir e entender o quão é difícil o alcance dessa saúde de acordo com essa proposta, né, o quão difícil é, e também reconhecendo o quanto isso tem a ver com a singularidade do sujeito. O que é saúde para mim, então, pode não ser o mesmo conceito
por conta do outro em função desses aspectos que estão envolvidos. O contexto social no qual eu estou envolvida, isso vai estar fazendo diferença, as relações que eu estabeleço. Então, tudo isso vai perpassar a ideia de saúde e, consequentemente, o processo de doença. O nosso modo de pensar ocidental acerca dessa temática sofreu grande influência da cultura grega. Na Grécia Antiga, por exemplo, existia o pensamento mítico-poético, ou seja, o pensamento que leva em consideração que as forças divinas influenciam as nossas vidas. Então, a gente sofre essa influência de começar a acreditar que, na verdade, a nossa vida é determinada por essas forças divinas. Ou seja, cabe a eles dar o sentido, dar a vida a mim ou não e tirá-la ou não. Então, a morte estava muito vinculada a essas forças aí divinas. Relacionando esse pensamento grego às questões relativas à saúde e à doença, entendi-se também que estavam relacionadas aos desígnios espirituais. Então, eu fico doente, que eu preciso, né, na verdade, seja lá Deus, seja lá o que for, permitiu que eu tivesse essa doença. Foi ele, né, essas forças divinas, na verdade, sejam os demônios, enfim, seja lá qual for a responsabilidade, é dada para essas forças sobrenaturais. Na mitologia grega, a gente tem a deusa Higieia, que tinha o poder da cura, sendo representada pela serpente, daí o símbolo da medicina, tá? Com as mudanças sociopolíticas da Grécia, Higieia passou a ser filha de Asclépio, o deus da cura, que na mitologia se relaciona às serpentes enroladas numa vara, que aí é o símbolo da medicina. Os rituais de cura envolviam a presença da serpente, que era obrigatória, porque significava uma divindade subterrânea, com o poder de renovação da vida em função de sua troca constante de pele. Cabe lembrar que até hoje no mundo todo a serpente é utilizada como símbolo da medicina. Então a gente tem a cura das doenças através de um ritual. Já que a doença ela é, na verdade, causada por essas forças, é necessário então um ritual específico para que se possa ter essa cura. Isso envolvia então a presença da serpente, que é o símbolo aí da cura, em função dessa troca constante aí de pele. A gente tem hoje ela como ainda reconhecida como símbolo aí da profissão da medicina. Os médicos dessa época eram conhecidos como sendo os filhos de Asclépio, que é o deus da cura. E dentre eles encontramos Hipócrates, maior representante da medicina grega, considerado então o pai da medicina. Então a gente tem nessa época os médicos todos eram considerados filhos da cura, né? Filhos do deus da cura. E a gente já tem aí o Hipócrates como sendo o representante, o pai da medicina. Hipócrates foi o criador do método científico na medicina, das normas éticas essenciais para o exercício da profissão com qualidade e do juramento, que é utilizado hoje nas formaturas de medicina. Ele dizia que o lugar do médico era na cabeceira do doente. Destaco aí essa frase final desse slide, que retoma o conceito de humanização que a gente viu na própria aula 4 e que a gente vem reproduzindo isso em outras aulas, com o próprio Hipócrates, que já considera a necessidade de um trabalho humanizado. Então, desde os primórdios da medicina, a gente está falando aí do pai da medicina, ele já considera que o lugar do médico é com o doente, ele está servindo ao paciente. Então, essa ideia dele traz uma ideia da necessidade de um olhar para esse paciente, um olhar direcionado para esse paciente. Ou seja, ele já está falando aí, quando ele diz para a gente que o lugar do médico é na cabeceira do paciente, ele está dizendo, olha, vocês têm que estar lá do lado dele, olha o trabalho humanizado, como que a gente vai curar o doente, como que a gente vai tratar da sua doença se a gente não está junto dele. Então, ele já constrói. O pensamento de Hipócrates foi tão importante para a medicina que ele é citado, né, no juramento, ou seja, o juramento é baseado aí nessas próprias ideias dele. Nos princípios da medicina propostos por Hipócrates, há uma grande ênfase ao bem-estar do indivíduo e aos fatores ambientais que interferem no aparecimento das doenças. De acordo, né, com Capra,
as doenças não são causadas por demônios ou forças sobrenaturais. São fenômenos naturais que podem ser cientificamente estudados e influenciados por procedimentos terapêuticos e pela judiciosa conduta da vida de cada indivíduo. Então, a gente tem a ideia aí de uma definição do conceito de doença que foge da ideia dos desígnios espirituais. Ele está dizendo que não são forças divinas espirituais que estão relacionadas à doença, não. As causas estão na própria história, no próprio sujeito. Então, para eu entender a doença, eu preciso entender a história desse sujeito. Eu preciso olhar para esse sujeito. Então, ele está trazendo aí, tirando essa ideia, esse conceito de que a doença está vinculada a forças, então, aí espirituais. Com isso, percebe-se que Hipócrates, em sua época, já tinha uma visão da saúde enquanto um fenômeno biopsicossocial. Então, a gente pode estar falando aí que esse conceito que a Organização Mundial de Saúde usa atualmente, que foi criado recentemente, ele já está na visão do pai da medicina desde o início, então, dessa carreira. Então, essa visão enquanto um fenômeno biopsicossocial e atribuía ao médico o papel de ajudar as pessoas, oferecendo todas as condições necessárias à sua cura. Para ele, essa cura envolvia o equilíbrio entre as influências ambientais, o modo de vida e demais componentes da natureza, como os humores e as paixões. Então, é interessante que isso é extremamente moderno. A gente está falando de Hipócrates, século V a.C., em que ele fala, né, do que é esse processo de cura. O que hoje a gente tem discutido, inclusive na psicologia, em rever a forma de lidar com a vida, com a alimentação, qualidade de vida, quais são os lazeres. Ou seja, é isso que ele está dizendo. O processo de cura vai envolver o todo. Como esse sujeito que está buscando o doente um tratamento se relaciona com o mundo. Qual é o modo de vida dele? Quais são, né, os hobbies, como ele se alimenta? Tudo isso vai estar envolvido no processo de cura, de tratamento para quaisquer doenças. É isso que ele vai estar dizendo. E é isso que a gente vai estar discutindo. Especialmente quando a gente estiver falando do paciente que está entre o limite, entre a vida e a morte, como ele está significando a sua vida naquele momento? Como que ele está trabalhando com a sua existência? Será que os modos, a qualidade de vida que ele está levando, os modos com os quais ele está se relacionando com o mundo, estão de acordo com o processo, com a necessidade, com o desejo de recuperação? Então, isso tudo a gente vai poder estar trabalhando e a gente já está vendo o quanto que isso é bem antigo na medicina e, ao mesmo tempo, tão moderno. Tanto para a medicina como para outras áreas da saúde, a gente inclui aí a nossa profissão, a psicologia. Um outro nome importante na medicina é o de Galeno. Ele foi o médico mais famoso em Roma por seus estudos de anatomia, que traziam falsas deduções acerca do ser humano, mas que, na verdade, por anos e anos, essas falsas deduções perduraram como verdade sobre a anatomia humana. Apesar das falsas deduções, seus estudos foram considerados como verdades por mais de 1000 anos, quando no Renascimento foi liberada a dissecação dos cadáveres humanos. Então, antes da dissecação, a gente tinha o Galeno com as suas ideias acerca da anatomia humana, né, que foi tomada como verdade aí durante bastante tempo. Na Idade Média, muitas epidemias se instalaram, levando um declínio da medicina leiga, já que houve um descrédito por parte da população em função dessas grandes epidemias que se instalaram. A medicina passa então para a igreja, sendo praticada pelos monges dentro dos seus mosteiros. Então a gente viu que inicialmente a cura tinha a ver com os aspectos emocionais, com aspectos religiosos. Então era dado o poder lá da cura em função do deus da cura, da serpente, dos rituais que aconteciam para isso. Depois surge a medicina leiga, na verdade, que vem dizer que não, que a doença ela tem a ver com a ciência, ela é científica, ela pode ser comprovada cientificamente e, portanto, a cura tem que se basear nesse saber médico. Só que, em função de inúmeras epidemias que foram ocorrendo na Idade Média, por inúmeros fatores que a gente já
aprendeu, né, nas nossas aulas de história e no ensino médio, questões relacionadas à limpeza, enfim, higienização. Muitas epidemias foram ocorrendo e isso gerou um descrédito da população para essa medicina leiga. E aí volta, né, uma visão para a medicina mais voltada para os aspectos espirituais. A partir daí, então, a medicina passa para a mão da igreja, sendo responsável aí os monges nos seus mosteiros para tratar, né, esses doentes, para proporcionar cura aí a essas doenças. O título de médico era nessa época, então, dado a quem possuía, além da formação acadêmica, uma posição social de prestígio. Então não era qualquer um que podia ser médico, ele tinha que ter uma posição social aí de prestígio, tinha que ter uma posição social mais elevada. Esses médicos, ao invés de cuidar dos doentes, ficavam especulando sobre as doenças e de vez em quando prestavam consultorias a elevados preços, mas não acompanhavam o caso, já que esse trabalho manual era considerado inferior comparado a seu papel intelectual. Então a gente tem um modelo aí de medicina muito baseado em uma consultoria, ou seja, não havia um atendimento que era aquele pregado por Hipócrates do médico do lado do doente. Em função do médico ter essa posição de prestígio, essa coisa de se sentir então, de acreditar, ser alguém superior, não dava então crédito ao estar acompanhando aquele doente. Eles prestavam algumas consultorias só para quem tinha muito dinheiro, já que os preços eram muito elevados, e não acompanhavam esses casos. E a gente vai perceber que esse modelo de medicina, perdurou por muitos anos, e a gente traz ainda hoje, se a gente for questionar um pouco da medicina, algumas características desse modelo. Esse modelo de exercício da medicina perdurou por mais de 500 anos, até que a medicina leiga foi restabelecida a partir da proibição aos monges de exercer a medicina, pois estes infligiram as normas e saíram dos mosteiros para atender os doentes. Ou seja, como os monges eram proibidos de sair dos mosteiros, como que eles iam exercer essa medicina que era baseada para eles? Então, eles começaram a infringir isso, começaram a ir atrás dos doentes, promover esse processo, né, de atendimento, e aí eles, por conta disso, retirado esse poder aí, da medicina para a igreja e retorna ao movimento anterior da medicina leiga, da medicina científica, da busca aí pelo atendimento junto ao paciente. A medicina que entrar em decadência só volta a ressurgir a partir do Renascimento, séculos XV e XVI. As principais contribuições do Renascimento para a medicina foram a liberação da dissecação de cadáveres e, consequentemente, inúmeras descobertas que foram feitas aí sobre a anatomia humana. No início do século XVII, a medicina foi marcada pela descoberta de Harvey sobre a circulação sanguínea e pelo descobrimento do microscópio por Leeuwenhoek. Os avanços não foram muitos nesse século. Os ensinamentos seguiam ainda os modelos clássicos e os professores, bem como os médicos, eram em sua maioria arrogantes, guiados pela vaidade e grandiosidade. Acho bem interessante a gente comentar sobre isso. Isso, na verdade, tem tudo a ver com a minha tese de mestrado, que eu trabalhei exatamente a questão da empatia e habilidades sociais dos médicos, em que se discute exatamente isso. O quanto que o estudante de medicina ele entra com essa ideia de busca por curar, e isso traz inerente, mesmo que inconsciente, um poder de curar, né? E esse poder é incorporado, fazendo que muitos apresentem essa característica, essa vaidade em função do poder e do saber, e essa arrogância com relação ao contato com as outras pessoas, em função de considerar que tem o poder aí sobre o outro de cura, de salvar ou não aí o outro. E aí a gente vai vendo que isso vem acompanhando historicamente a medicina, desde a época passada, em que a gente viu aqui que o título de médico só era dado para aqueles que possuíam algum prestígio social. No século XVIII, em função do conservadorismo, houve o ápice do charlatanismo na medicina.
e foi um século em que não ocorreram grandes avanços. As principais conquistas desse século foram a publicação de Morgani sobre anatomia patológica, relacionando anormalidades anatômicas às doenças. Então começou-se a trabalhar mais com a patologia, com a anatomia das doenças. Foi também nesse século que Jenner descobriu a vacina para a varíola. E no século XIX, ele foi marcado pelos rápidos avanços na medicina, tais como a identificação de 21 novos tecidos e o nascimento do estetoscópio, que é um instrumento muito utilizado até hoje nos exames clínicos e que se transformou em um símbolo do médico, além dos conflitos vocacionais de vários médicos renomados da época que questionaram sua escolha e muitos acabaram abandonando o exercício da medicina. Então é interessante aí entender todos esses acontecimentos. A gente tem um avanço muito grande da medicina nesse século XIX, em função do próprio avanço dos estudos científicos. Quanto mais se descobre sobre a anatomia humana, a gente falou aí de mais 21 tipos de tecidos diferentes, mais a gente pode descobrir sobre as principais doenças e processos de cura. A gente tem na atualidade exatamente essa discussão, né? Quanto mais a medicina avança, mais possibilidade de prolongamento da vida a gente tem aí. O que não significa dizer que a gente não fique entre o limite e a morte de morrer, e o quanto que esse fator, em especial, o quanto que a medicina avança e aumenta a possibilidade, a perspectiva de vida, o quanto que isso também não dificulta o nosso trabalho diante do viver e do morrer. Ou seja, quanto mais a gente cria técnicas que possibilitem, né, um aumento da expectativa de vida, o quanto que isso também não traz prejuízo para o reconhecimento acerca desse processo do morrer, né? Então, mais difícil fica para ajudar o paciente com a sua morte, porque o médico só pensa na vida, né? Em como salvar a vida e não como ajudá-lo na morte. Cabe destacar ainda, no século XIX, a descoberta da anestesia. Nossa, o quanto que isso foi importante para a gente, né? A gente já vive num mundo de anestesia, imagina como que não era antigamente. E da necessidade de higienização, que a gente tinha comentado, para evitar aí, né, as infecções. Esse século termina com a publicação de Freud, a interpretação dos sonhos, como tentativa de dar conta não mais só do corpo, mas também da alma humana. Então a gente está falando da história da psicologia e da medicina. Freud está incluído aí, como a gente sempre fala em todas as aulas de psicologia, que a psicanálise, ela como se corresse por fora, ou seja, ela surge de forma independente da psicologia com os trabalhos de Freud, que era médico, e começa a perceber que algumas questões relacionadas ao corpo, à doença física, não estavam relacionadas, vinculadas ao corpo, mas tinham causas emocionais. Então tem os famosos tratados dele sobre a histeria, em que o corpo, na verdade, a gente falou, né, ele na verdade somatizava questões relacionadas aí à mente. Então a gente tem historicamente aí esses acontecimentos marcando aí o século XIX. O século XX tem como destaque o médico de família, o investimento do Estado na área de saúde, criando os sistemas que garantem acesso gratuito ao médico e a criação dos planos de saúde. Obviamente a gente está falando disso como se fosse a grande, né, o grande acontecimento. Na verdade, a gente falou já sobre o SUS, sobre as propostas do SUS, os princípios do SUS, as ouvidorias que ainda não funcionam. O que a gente está falando aqui é que a medicina avança no sentido de trazer para a população um atendimento gratuito e também a construção dos planos de saúde. Não vamos entrar aqui na discussão se funciona ou não funciona, o quanto que o plano já está como o SUS, ou como que o SUS não está dando conta. A ideia é só que a gente tente entender a evolução desse processo da criação da medicina no entendimento e na intervenção que é prestada a partir disso no processo de saúde e doença, para a gente compreender e falar um pouquinho sobre os pacientes terminais. Bom, voltando aí ao início do século XIX, o médico e fisiologista Wundt funda o primeiro instituto de psicologia experimental do mundo, dando início assim aos estudos científicos da psicologia. Após esse movimento, surgem outras escolas de pensamento na psicologia, como o funcionalismo, representado por James, em seguida o behaviorismo, que tem como marca o comportamento como objeto de estudo,
sendo até hoje uma das grandes escolas da psicologia. Então a gente falou até aí do surgimento da medicina, do percurso histórico da medicina, e aqui a gente faz um levantamento rápido para a gente rever lá a nossa disciplina de História da Psicologia, um pouquinho sobre a nossa história. A psicologia, a gente tem como pai da psicologia o Wundt, quando ele funda o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha, né, no final aí no início do século XIX. Então, com a fundação da psicologia, a gente se separa da filosofia e traz um teor científico para as discussões relacionadas à mente. O quanto que essa mente influencia ou não no corpo. Então, a gente vai ter alguns teóricos com a visão dualista e outros que já reconhecendo a influência da mente sobre o corpo. Várias escolas de pensamento trouxeram uma vertente diferenciada sobre como a mente organiza os seus processos mentais. Então, o Wundt foi um dos grandes pensadores da escola estruturalista, que procurava entender como a mente se estruturava. William James funda o funcionalismo e traz essa ideia de como a mente funciona, como ela organiza as informações. O associacionismo de Ebbinghaus, como é que a gente pode memorizar coisas, o que está por detrás desse processo de memorização, que abriu espaço para a escola seguinte, que tem início com Watson, que é o behaviorismo, mas que tem como grande nome na história o Skinner, que passa a tirar o foco da psicologia, da mente, para o comportamento. Então, para aquilo que pudesse ser visto. Isso faz um reboliço enorme na psicologia, a gente ganha bastante destaque no cenário mundial, mas, obviamente, a gente não podia deixar de considerar os aspectos relacionados à mente. E aí, na década de 60, a gente tem a revolução cognitiva que traz de volta aí a mente como o nosso objeto, o nosso foco de trabalho. Então, com isso eu fiz aí um levantamento rápido para vocês da nossa história, para a gente entender também que a mente nem sempre foi a nossa forma de entender esse sujeito, o quanto que passou pelo comportamento, o quanto que a gente teve essa visão aí dual entre mente e corpo, e que hoje a gente já reconhece que mente e corpo não se separam. Na psicologia, na área clínica, os métodos foram se ampliando e novas correntes foram surgindo, como a Gestalt, o humanismo, que se opunham tanto à psicanálise quanto ao behaviorismo. Foi assim que a psicologia clínica foi se desenhando até a contemporaneidade. A gente pode falar aí do avanço na clínica, por isso que a gente fala, a clínica na área hospitalar, ela não tem uma prática única a ser seguida, porque na verdade o foco é quem? O foco é o doente, é o paciente. Então a gente tem várias vertentes que historicamente foram sendo construídas a partir dessas escolas de pensamento. Então a gente tinha a psicanálise de Freud no século passado, que surge, né, com a vertente da psicanálise para dar conta dos aspectos mentais, e com isso outras escolas clínicas foram surgindo, especialmente em oposição tanto às ideias freudianas da psicanálise como ao behaviorismo radical do Skinner, que não reconhecia tanto a influência da mente sobre o comportamento das pessoas. E aí a gente tem grandes abordagens psicoterápicas, clínicas, como a Gestalt terapia, as abordagens humanistas, a gente tem o Carl Rogers, a logoterapia, e mais tarde, com a revolução cognitiva, a abordagem cognitivo-comportamental, que retoma algumas ideias do behaviorismo, mas combinado com os estudos, com os avanços científicos da psicologia cognitiva. O fazer da psicologia e demais áreas da saúde, tanto a medicina como a psicologia, ampliaram seu modo de entender a saúde, deixando de lado o olhar limitado de corpo e doença, desenvolvendo modos de fazer que levem em consideração não só a doença, mas aquele que está por detrás dela. A psicologia passou a ter uma prática dentro da instituição hospitalar, em conjunto com toda uma equipe multidisciplinar, compreende as angústias desse contextualizado e também de todos os cuidadores. Então a gente começa a falar aí que tanto a medicina quanto a psicologia mudaram a sua forma de relação com a doença, com relação ao doente, porque agora a gente não tem mais um enfoque voltado só na doença. A gente busca o tempo inteiro um olhar que o avance, que vá além dessa doença. Isso é o olhar para o outro. Então, mais uma vez, eu retomo a ideia da humanização, que visa exatamente isso.
trazer, a psicologia, na verdade, vai ajudar a medicina a trazer esse olhar mais voltado para o paciente e menos para a doença. Óbvio que a gente não está dizendo aqui que a gente vai ignorar o processo da doença, mas a gente vai buscar enxergar esse paciente que está por detrás da doença. E isso é extremamente importante no trabalho com os pacientes terminais e cuidados paliativos. Na verdade, eu tenho que estar sempre olhando para o paciente, para esse sujeito e não para a sua doença. Se a medicina não consegue mais ter recursos que visem a cura desse paciente, para que focar nos sintomas? Por que não trazer coisas para esse sujeito? Então, essa é a discussão que a gente faz. O nosso trabalho, então, com o paciente terminal é um olhar para o sujeito. Como ele vai lidar com esse processo do adoecimento e como ele vai ter um morrer diferenciado. Quem tiver até maior interesse nessa área deve estudar um pouquinho mais sobre tanatologia, que é a psicologia da morte, que vai trabalhar exatamente com essa preparação do paciente para a sua morte, para que ele tenha uma morte, uma boa morte, digamos assim. E aí o trabalho é voltado nisso, para um olhar voltado para o sujeito e não para a morte ou para a doença. De acordo com Souza e Morato, hoje ressaltamos que o fazer psicológico clínico envolve o humano em sua singularidade e complexidade, atentando para a demanda que parte do sofrimento do paciente que procura a instituição. Então, eu tenho que estar atento à demanda desse paciente. Nem sempre o paciente que busca um atendimento hospitalar, ele tem uma demanda só do corpo, só biológica ou só fisiológica. A gente está falando de um paciente que tem uma demanda também integral, também tem um aspecto emocional envolvido. Então, a nossa atuação, o nosso olhar psicológico é esse olhar. É esse olhar que atenta para a demanda real desse paciente que busca o atendimento. E essa demanda real procura entender o seu processo de adoecimento a partir de toda a sua história, de todo o contexto, de todo o seu modo de vida. Em consequência dessa nova forma de atuação, a prática do psicólogo hospitalar enfatiza o sofrimento humano em situação de crise e pode até ter um caráter preventivo quando se dedica ao diagnóstico precoce dos transtornos emocionais dos pacientes e seus familiares, decodificando as dificuldades encontradas pelos mesmos em função da hospitalização e suas consequências. Então, na verdade, a nossa prática, como a gente comentou, ela visa muito mais uma intervenção secundária e terciária, quando a doença já está instalada. O que a gente pode fazer em termos de prevenção dentro da unidade hospitalar é a ocorrência de problemas, de transtornos emocionais advindos em função do processo de hospitalização e do adoecimento. Por isso, a adaptação a essa realidade é uma das nossas funções. Quando eu consigo ajudar o paciente a entender a sua problemática, a reconhecer e a se adaptar a esse contexto e ao seu tratamento, à sua doença, eu vou estar também fazendo um trabalho preventivo. Além de estar atuando sobre a doença numa intervenção terciária, eu também vou estar atuando junto a ele, pensando na promoção aí de transtornos emocionais advindos aí do processo do adoecimento. O profissional de psicologia passa, então, a adequar sua intervenção, já que não se trata de psicoterapia, como a gente comentou, mas sim de uma atenção psicológica. Sua atuação envolve o paciente, a família e os profissionais de saúde, intervindo nas dimensões biopsicossociais do enfermo, nos aproximando da dor, do sofrimento do paciente e do saber de outros profissionais, podemos compreender de forma mais profunda o sofrimento humano pelo viés do cuidado e avançar no conhecimento, criando novos paradigmas próprios ao nosso momento atual. Então, acho que a gente tem que estar sempre repensando a nossa forma de intervenção, entendendo que dentro da unidade hospitalar a gente não está atendendo ali só o paciente, mas também a própria equipe de saúde. E o conhecimento que essa própria equipe de saúde vai ter sobre todo esse processo pode contribuir para que todos possam rediscutir as melhores formas de intervenção, em especial nas situações aí do limite entre a vida e a morte. Que é o que a gente vai falar agora. É na doença, no limite entre a vida e a morte, que a condição de finitude humana se revela, que desaloja e que nos retira, enquanto profissionais de saúde, do lugar de suposto saber.
O hospital, por outro lado, é o lugar em que se está sob o cuidado, acolhido e favorece nas pessoas adoecidas a potencialização de todos os seus recursos para lutar e, se possível, se recuperar. Então, na verdade, a doença, ela traz o limite para a gente da vida. E ela não traz só para o paciente em si, mas também para o profissional. Então, o quanto que o profissional sai daquela posição de ser o dono do saber que possibilita a cura para questionar essa sua verdade. Já que a gente vai ter aí, muitas vezes, alguns processos que vão ultrapassar as questões da medicina. Como assim? Ou seja, vão ser doenças que não vão conseguir mais ter uma intervenção médica para cura e que esses profissionais vão ter que lidar com esse limite entre a vida e a morte e o quanto que isso não começa a retomar as questões pessoais dos profissionais, da família, etc. Quem trabalha com pacientes com doenças graves, terminais, assiste ao extremo do sofrimento humano trazido pela doença aguda, em que a dor e a morte são ameaças constantes. Não é só a morte que ameaça esse sujeito, mas existe também a dor, não só a dor emocional, mas a própria dor da doença. Então, quem já teve contato com pacientes terminais, independente do tipo de doença, existe, além do sofrimento da doença imposta pela própria patologia física, tem a dor da morte iminente. Então, esse contato direto com a morte leva a um sofrimento muito grande. Então, o profissional que está por detrás, que acompanha todo esse quadro, ele está lidando com o auge do sofrimento humano, em que ele tem que lidar, esse humano tem que lidar, esse doente tem que lidar tanto com a dor física, quanto com a dor de uma morte iminente. Como que a gente vai conseguir dar conta disso? Daí a necessidade que eu falei de uma preparação dos profissionais que vão lidar com os pacientes terminais e consequentemente, aí, trabalhando com cuidados paliativos. A doença ou trauma, quando ocorre de forma abrupta, pode afastar e dificultar a capacidade do paciente para lidar com o problema. E é nesse momento que a atenção psicológica pode favorecer, facilitando a reflexão acerca da experiência vivida, pode ajudá-lo a encontrar algumas respostas, ressignificando sua experiência, tornando-o mais confiante, participativo e colaborativo com o seu tratamento. Se o paciente desiste da vida, desiste de viver, mais difícil vai ser para a adesão dele ao tratamento e para o seu processo de recuperação. Quem recebe, por exemplo, um diagnóstico de câncer, a primeira ideia que vem à cabeça é: eu vou morrer. No final das contas, todos vamos morrer, ninguém sabe quando. E o diagnóstico de câncer também não é uma sentença de morte. Então, na verdade, o psicólogo vai atuar nesse sentido, trazendo uma nova forma de se visualizar com a doença. O diagnóstico de uma doença não é uma sentença de morte. Se ele considerar uma sentença de morte, mais difícil pode ser ele encarar de forma adequada o seu processo de cura. E aí mais difícil vai ser essa recuperação. A desordem emocional que é causada pelo trauma da doença e de sua hospitalização é capaz de paralisar o sujeito que se vê incapaz de lidar com tal experiência. Em consequência, surge a angústia, que a gente já sabe que é inerente à nossa condição humana, e que nesse instante se confunde com a sua condição de doença, provocando mais angústia ainda e sofrimento. Então, na verdade, aquela angústia que é da natureza da existência do sujeito, ela fica potencializada com a dor, com o sofrimento aí imposto pela doença. Então, a gente vai trabalhar para ressignificar essa existência, para trabalhar em cima dessa angústia, para o sujeito construir uma nova forma de ver a vida a partir da doença. Ele vai ressignificar a sua existência a partir dessa doença. Essa angústia demonstra a urgência e importância da intervenção, da atenção psicológica, ajudando o paciente na busca de sentido. Então, a gente vai ajudar ele a trazer um novo sentido para a sua vida e que esse sentido inclua a luta contra a enfermidade e a sua sobrevivência. O psicólogo deve procurar considerar as experiências do paciente e o modo como ele enfrenta e suporta o tratamento necessário. Entrando em contato com sua situação, o paciente poderá enfrentá-la melhor, procurando alternativas diante do acontecimento.
Sendo assim, é importante que nós, psicólogos, compreendamos a experiência presente e a integração das nossas ações, considerando ser paciente enquanto unidade. Então, a gente tem que trabalhar com a integralidade, esse sujeito como integral, reconhecendo todas as suas especificidades e, dentro da doença, ajudando ele a buscar um novo sentido para a sua existência. A atenção psicológica tem, então, o intuito de restaurar a ordem rompida pela situação de crise e de incertezas, numa tentativa de possibilitar a potencialização de recursos normalizadores e reintegrativos da experiência, capazes de reduzir os efeitos do estresse, do trauma e das rupturas que são próprias da hospitalização. Então, é óbvio que quem fica internado não está numa condição ideal. Então, a gente vai auxiliar, através dessa atenção, aos efeitos desse estresse, desse trauma que ele está vivenciando e com as rupturas aí que são impostas, que são próprias da hospitalização. O afastamento de pessoas queridas, da família e etc. Em muitas ocasiões, o paciente pode pedir para morrer, como forma de recusa ao tratamento prolongado e extremamente doloroso, como forma de expressar o que aparece para ele como insuportável. Ou ainda querem ir embora do hospital, minimizando seu quadro como tentativa de fuga dessa experiência. Então, a nossa atenção está muito voltada para auxiliar esse paciente, incluindo esse que não deseja mais a vida. Então, a gente tem que sinalizar, quando diz, eu quero morrer, não aguento mais, eu tenho que trabalhar junto com a própria equipe de saúde, tentando pensar em formas de tratamento que minimizem esse sofrimento e ajudá-lo a se reinserir nesse processo de tratamento. Visando aí, então, quando possível, a sua recuperação. Ou trazendo para ele um atendimento, um tratamento que leve o que é uma boa morte? Uma morte com menos sofrimento, seja ele físico ou emocional. E essa é a nossa proposta. Através da escuta psicológica, é possível compreender dentro da experiência de cada paciente que está em seu limite entre o viver e o morrer, como ele enfrenta esse desafio do tratamento de sua recuperação, bem como essa mesma temática é vivenciada pelos profissionais de saúde e quem está cuidando aí desse paciente quando terminal. Freud também comentou sobre a angústia, não só como transformação da libido, mas também poderia servir como mecanismo de defesa em função dos perigos de ameaça à existência e a considerou como um dos problemas mais difíceis da existência humana. Então, só reforço aí a ideia de que a gente tem que perceber como não só os pacientes, mas também como cada profissional de saúde está conseguindo vivenciar esse processo da morte e quem está cuidando desse paciente. Porque os cuidadores, eles acabam adoecendo junto com esse paciente. Então, o nosso trabalho também tem que estar voltado para esses cuidadores. Sejam os cuidadores, os próprios familiares, e a gente pode considerar o todo aí. Muitos livros foram publicados já nesse sentido. Quem tiver interesse, né? Quem cuida do cuidador, ou seja, como eu vou direcionar esse olhar para esse que está prestando esse cuidado, porque é um adoecimento que acaba atingindo a todos que estão envolvidos. Por isso a necessidade de saber lidar com a situação que envolve aí o limite entre a vida e a morte. Um outro pensador que eu gosto muito em particular é médico e psicoterapeuta existencialista, o Viktor Frankl. Ele enfatiza a busca do sentido diante do sofrimento extremo, acreditando ser o sofrimento um modo de crescimento e amadurecimento. Dentre seus conceitos fundamentais, enfatizamos a vontade de sentido, a motivação primária da vida humana e que tem o poder de transformação inexplicável, sendo, segundo ele, o que há de mais genuíno no homem. O Frankl desenvolveu sua perspectiva a partir de sua experiência no campo de concentração em Auschwitz, na qual suportou o sofrimento e encontrou nele um sentido. Frankl acredita que o homem pode encontrar caminhos e respostas diante das situações, sendo responsável por essas escolhas e por sua vida. Ele ressalta 3 possibilidades fundamentais que dão sentido à vida: o trabalho, o amor e o sofrimento. E aí, só um comentário rápido, é bem interessante a ideia dele sobre a construção desse novo sentido para a vida, que eu acho que é uma das principais propostas que a gente deve pensar para esse paciente, porque ele estava no campo de concentração, né, na época lá do
do Hitler, e ele estava entre esse limite, a vida e a morte. O que ele começa a perceber, dentro das conversas que ele tinha com aquelas pessoas, é que aquelas pessoas que, diante daquela situação de sofrimento e dor, conseguiu encontrar um novo sentido para a sua vida, tendiam a sobreviver e a lidar melhor com aquela situação de dor. É exatamente essa a nossa proposta. Ajudar o paciente a encontrar novos sentidos a partir da experiência que está vivendo. Para, com isso, ele criar novos sentidos e poder fazer escolhas, ter uma vida, né? Uma ressignificação da sua existência. O conceito de otimismo trágico de Frankl se baseia na ideia que o ser humano é capaz de permanecer otimista diante das adversidades da existência, modificando de forma criativa as situações de sofrimento em algo positivo ou construtivo. Então, isso é a ideia que a gente trabalha hoje na psicologia da resiliência. É a capacidade que o ser humano tem de ser otimista, de lidar com as adversidades da vida de uma forma mais otimista e saudável, que é reconstruir aí a sua forma de vínculo com a realidade. Então, gente, para a gente estar fechando aí, de acordo com o que foi até agora apresentado, e pensando no hospital e no paciente grave, percebemos então que a angústia advém quando o paciente se percebe em perigo, estando em contato constante com a angústia e o desamparo. Convivemos com a angústia em seu duplo sentido, o sentido paralisante para o paciente e o mobilizador que chama a equipe de saúde para o cuidado. E nesse movimento, a doença e o doente se aproximam da morte e fazem-nos compreendê-lo como uma possibilidade entre tantas outras de existir. Então a doença, ela vai trazer, né, uma outra possibilidade, um outro sentido dentro desse existir. Então, nessa perspectiva, podemos pensar a clínica psicológica como uma forma de tentar transformar essa angústia, por um lado, em sentido da existência através do cuidado. E por outro lado, que é o lado do paciente, transformar essa angústia numa força que vai mobilizar, que vai dar sentido, suporte para a superação da sua dor, do seu sofrimento. E aí é por meio da escuta e do acolhimento, nos exercitamos na experiência de alteridade, cuidando de nós e dos outros, dando sentido à nossa vida. Eu acho esse fechamento interessante, que ele está dizendo que esse cuidado que eu estabeleço com esse outro paciente terminal é um cuidado que também vai estabelecer sentido para a minha vida. Como a gente falou, a morte, ela traz para a gente um olhar também para o profissional, enquanto pessoa. Né? O quanto que o limite entre a vida e a morte traz também as nossas questões pessoais enquanto profissional. Então, eu tenho, enquanto profissional da psicologia, a ajudar esse paciente que está entre o limite entre a vida e a morte a trabalhar com essa angústia como uma força que vai mobilizar, que vai trazer um novo sentido aí para a sua existência, uma nova forma de vida a partir dessa ideia, o que vai, em contrapartida, inclusive contribuir para a nossa existência. A gente encerra assim, então, o conteúdo dessa aula 7. Espero vocês na próxima aula.